O Conheça Iguaba de hoje vai ser do Centro de Memórias de Iguaba Grande, para vocês conhecerem um pouco mais da história da nossa cidade. E a gente não podia deixar de falar da Praça Edila Pinheiro, essa linda praça, olha, que tem o nome de uma das famílias mais nobres da nossa cidade. E tá lógico que quem está ao meu lado é o nosso querido historiador João Gabriel Cortez, que também é diretor de cultura da cidade. Fala pra gente, João, conta um pouco dessa história aqui da cidade, né, da Praça Edila Pinheiro, da família Edila Pinheiro, né? Então, Andréia, pois é, hoje a gente está falando um pouquinho aqui da Praça Edila Pinheiro, que fica em frente à Casa da Cultura, o nosso centro de memórias. A gente sabe que na época, né, a gente está falando de século XIX, eram momentos de poucas famílias no município, mas com grandes terras, grandes proprietários de terra. E aqui nesse espaço aqui era uma fazenda, né, de propriedade da família Pinheiro. Ela foi doada posteriormente para ser praça, uma praça pública municipal pela família da dona Edila Pinheiro, que doou também não só aqui o espaço da praça, mas também doou para a construção da igreja matriz daqui de Iguaba Grande. Também doou o terreno para ser a escola, hoje que é a Escola de Arte Antônio Bispo, na época era a Sociedade Musical Antônio Bispo também, e fica exatamente aqui em frente à Casa da Cultura, nosso centro de memória. Ainda preserva as características do período colonial, né? As características dela. É uma casa do início, do finalzinho, aliás, do século XIX, né? A gente tem registros de a partir de 1889, essa casa é posterior. Uma coisa que é interessante, André, a gente falar também, assim, a gente está num processo, o município é um município muito novo, né? E a gente está num processo de resgate da memória do nosso município, é um município que vai fazer 22 anos esse ano. E assim, a gente tem contado muito com a ajuda das famílias antigas para a gente buscar esses registros históricos, né? Porque não é fácil, a gente não possui um acervo vasto para pesquisa, então a gente conta, em primeira mão a gente conta com as famílias, né? Então a gente tem contado muito com o apoio de todos vocês, apoio das famílias tradicionais do município de Iguaba. Enfim, foram tantas ajudas que a gente, na verdade, vem recebendo, são tantas ajudas que a gente vem recebendo. E aqui está um pouquinho da história do nosso município. A gente dividiu em 6 salas temáticas, cada sala conta 2, 3, 4 temas. Aqui no início a gente tem as personalidades de Iguaba Grande, né? Algumas figuras ilustres que ajudaram para a construção da nossa identidade cultural do nosso município, né? Tem vários aqui, o seu João Clímaco da Costa, a família Simonides Valadares aqui, né? O Paulino Pinto Pinheiro, que nós comentamos ali sobre a praça, né? O João Clímaco da Costa, também muito conhecido. E tem diversas outras, né? A dona Edila Pinheiro, que recebeu o nome, né, da praça, né? Praça Edila Pinheiro. Tem as irmãs aqui, as irmãs Conceição Silva, não é verdade? Isso. Que elas são representantes do Quilombola, né? Exatamente. Eu reconheci aqui por conta do filme, né? E Virito a boca fala por nós, não é isso? Isso mesmo. Eu queria falar com você o seguinte, João, fala pra gente sobre essa casa, né? Essa casa também tem uma certa história, né? Aliás, diversas histórias, né? Você estava me contando. Pois é, em cima desses relatos, a gente tem o registro de relato da história oral, através das famílias, através das tradições. Essa casa aqui, ela também pertencia a esse complexo da fazenda da família Pinheiro. Posteriormente, foi tendo foi vendida, foi tendo outras finalidades. Há registro também de que essa casa tenha sido também uma farmácia. Muito legal, realmente parece mesmo, ela até, assim, da época, né, acho que as farmácias eram mais ou menos nesse estilo, né? E além de farmácia também, depois ela foi, isso são relatos de famílias antigas, né? A gente está aqui passando um pouquinho para vocês daquilo que a gente tem ouvido da população, das famílias tradicionais. Também já foi escola, mas também há uma curiosidade a ser exemplificada aqui, explicada aqui. Todas as casas de família que possuíam donas de casas que eram letradas também eram. Hoje a gente fala de escola, a gente fala de uma estrutura, de um prédio, de um complexo educacional. Mas na época, porque eu estou falando isso, André, porque muitas casas, algumas famílias falam pra gente assim, e aquela casa ali era a escola.
como foi a primeira escola ou foi a segunda escola. E na verdade tem essa questão, né? As famílias que possuíam, as donas de casa letradas, faziam lá o papel lá de professores, muito né? interessante, quer dizer, tem diversas histórias e tudo isso as pessoas podem conhecer aqui no Centro de Memórias. Inclusive eu estou mostrando aqui, João, peças dessa época, né? Que as pessoas viviam com os ferros de passar, né? Um pouquinho da evolução dos ferros, né? Dos ferros marcham-bomba, né? O pessoal colocava a brasa aqui e tal. E aqui tem um pouquinho da evolução até chegar aqui num ferro elétrico. Eu acho que do século XX. Eu acho que eu passei por isso aqui. Não me lembro muito bem, não, entendeu? Mas eu acho que já cheguei nisso aí. Aqui eu tô vendo também aparelhos, né, de máquina de fotografia antiga, azulejo, pedra. Esses azulejos aqui, essas pedras, elas são fragmentos da casa, da fazenda da Edila, né? Aqui da Edila Pinheiro. Ai, que legal, tá vendo? Muita informação que nós temos, né? A gente faz também um trabalho de visita guiada, Andréia. Muito legal. Que a população pode vir, agendar, e a gente faz uma visita guiada, sala por sala, a gente fala de assunto por assunto. Aí no caso você está agora mostrando um pouquinho dos parafusos, né? Do que sobrou da nossa estrada de ferro Maricá, que foi inaugurada em 7 de dezembro de 1914. Nossa! Olha aqui, gente! Iguaba Grande na Segunda Guerra Mundial. Como é que é isso, João? Conta um pouquinho dessa história aí. Nós tivemos um representante que foi o seu Hélio, né? O Pracinha Hélio Canelas, representando Iguaba Grande na Segunda Guerra Mundial. Também a família Canelas, uma das famílias tradicionais do nosso município. Foi um combatente lá, graças a Deus voltou. E pôde contar a história. Aí você está mostrando o banner também do Dom da Pedro, família né, da imperial. família imperial, que teve a passagem do imperador Dom Pedro II aqui, né, pela região, quando ele foi visitar Campo dos Goitacazes, uma cidade em expansão. E aí, quando ele retornou para a capital, ele retornou por terra. Então ele esteve aqui no nosso município em 1847. Esse que é o espaço do sarau que eu falei, né? Sim, que foi a primeira homenageada, né? Essa é a dona Migídia. Ela tinha tem uma história assim super peculiar, porque ela morreu com 92 anos e ela escrevia todos os dias da vida dela, ela escreveu. Então são muitas e muitas poesias. E no ano que Papai do Céu chamou ela para morar ao lado dele lá, ela escreveu a poesia um dia antes. Isso é uma curiosidade, assim, que ela escreveu a poesia meio que se despedindo. Ela sempre escrevia no dia do aniversário dela uma poesia em agradecimento a Deus pela saúde. Nesse ano ela escreveu um dia antes e depois, no dia do aniversário dela, ela veio a falecer. Essa é uma curiosidade. Então fez a despedida dela com uma poesia no dia antes, porque senão não daria tempo, né? Como é que são as coisas, né? O Papai do Céu cuida tudo direitinho. Zé Trindade, uma pessoa importante que morou aqui em Iguaba, escolheu Iguaba para morar. Nós falamos dele lá na inauguração do Salão de Arte Zé Trindade, né? Onde teve a presença da família, né? Ilustre, um grande cômico aí do Brasil, né? Tá aqui na parte da arte que movimenta a vida, né? Exatamente. Aqui nós temos emancipação, liberdade de crescer de Iguaba Grande, né? Aqui a gente entra na sala da emancipação, que conta um pouquinho desse processo, né? Da emancipação do município, hoje município vizinho, São Pedro da Aldeia. Né? Iguaba foi segundo distrito, elevado a segundo distrito em 1954, pela lei do seu João Clímaco da Costa, então vereador naquela ocasião. E depois, em 95, o município foi emancipado aí pela força da população e de alguns líderes aí, de famílias tradicionais, líderes natos aí do nosso município. E a participação expressiva do povo, com mais de 96% votando no sim. Né? E aqui mostra um pouco a face do executivo. Todos os prefeitos que passaram por aqui, né? A atual prefeita, Graziela Magalhães. Nós temos aqui um pouco também do que foi capa nos principais jornais da região, né? Aí temos aqui um pouquinho falando de Iguaba. Em todos os períodos, aqui fala sobre o Café com Arte, projetos da cultura, né? No segundo momento administrativo do município. Foi um projeto que ficou
assim, super emblemático na cabeça da população, um projeto que eu tenho maior carinho e orgulho e satisfação. Dizer que foi um projeto criado pelo meu pai, naquela época o diretor de cultura, Luizinho Melo. Aqui alguns jornais, o Arrastão de Iguaba, né, Escudeiro, alguns jornais do nosso município, Iguaba News. Temos algumas coisas aqui muito interessantes. Já temos os índios aqui, os tupinambás, né, que nós também já falamos deles. Pois é, aí são os índios, e aqui a gente também tem no banner aqui a localização dos sítios arqueológicos, que foi feita uma pesquisa em 2005 com a equipe de arqueólogos do Museu Nacional, e aí tem aí a localização certinha desses sítios arqueológicos, né? A gente tem aqui alguns fragmentos, você pode observar logo aqui atrás, alguns fragmentos de urnas funerárias dos índios tupinambás foram encontradas. Temos esculturas de guerreiro indígena, que é um entalhe madeira, esse aí é um entalhe dos índios do Xingu, um presente que a gente recebeu também. Muito legal. Doadores aí, colaboradores do Centro de Memória. Muito legal. Aqui um pouco da fauna, né? A nossa fauna, que é riquíssima. Isso é uma réplica do artista Jorge Matos, que fez essa réplica aqui para a inauguração do Centro de Memórias no ano passado. Então é isso, né, João? O Centro de Memórias acho que já foi bem apresentado, né? A gente conseguiu falar de todos os espaços, né? Falamos das personalidades, não falamos aqui dos projetos culturais, mas passamos direto por ele. Vamos fechar então com eles aqui, com projetos culturais atrás e com essa linda maquete da Capela Nossa Senhora da Conceição. Né? Essa maquete da Capela Nossa Senhora da Conceição foi produzida pelo artista plástico Mário Badessa, um artista assim, fez usando 3.500 palitinhos de picolé. Olha que máximo! Mó barato. Por dentro era toda a estrutura dela com palitinho de picolé. Depois ela passou por uma reforma no ano passado para a inauguração do artista plástico Taim Moreira, que revitalizou, pintou, colocou as palmeiras que não tinha as palmeiras, colocou alguns detalhes, né? Pintou, fez toda a gente pode aproveitar que lá na capela, né, nós falamos sobre o desenho dela, né, do telhado, que ela é em cruz. Em cruz. E a dona Fátima, que é a coordenadora da capela, falou pra gente que a gente não tinha frisado sobre isso. Então aqui dá pra gente identificar certinho. Como lá na capela nós falamos do Centro de Memória e prometemos a vocês que iríamos trazer vocês aqui para conhecer o Centro de Memórias, então nada mais justo do que falar da capela aqui também. Não é não, João? Verdade. Então vamos convidar todos para virem aqui, João, vamos fechar aqui com os projetos culturais e convidar todos para virem conhecer Iguaba Grande, conhecer um pouco mais da história aqui no Centro de Memórias. Pode também agendar a visita, né? Fazer a visita guiada, como é que funciona? Pode fazer. É só procurar aqui o nosso coordenador do Centro de Memória, que é o Osmar Barbosa, pode agendar com escolas ou grupos, enfim. Fazer esse agendamento e aí a gente faz essa visita contando um pouquinho da história do nosso município. E qual é o horário de funcionamento daqui da Casa da Cultura? Até Centro então, de Memórias agora, né? Até então tem funcionado de 8 às 5 da tarde, mas a gente tem uma ideia a partir do mês de aniversário do nosso município, a gente está funcionando a partir de 2 da tarde até as 9 da noite, dando oportunidade ao pessoal que trabalha também. E que estuda poder vir aqui, né? Então é isso, gente. Vem conhecer Iguaba, vem visitar o Centro de Memórias e vem você também que tem mais notícias, mais história para contar. Divida com todo mundo, traz pra cá, tá bom? Vem pra Iguaba!